origem esquecida dos primeiros povos, antes das cidades, antes das palavras escritas, antes mesmo da ideia de história existir. Havia apenas o som do vento, os olhos voltados para as estrelas e os pés descalços, tocando uma terra ainda sem nome. Nós somos a última centelha de um fogo aceso há dezenas de milhares de anos. Mas você já parou para se perguntar: quem acendeu esse fogo? De onde viemos antes de sermos humanidade? E o mais inquietante, o que esquecemos no caminho? Hoje, vamos mergulhar na origem esquecida dos primeiros povos. Não aquela contada nos livros escolares, mas aquela que ecoa nos ossos, nos sonhos e nas cinzas da memória. Quando o tempo ainda era circular, imagine um mundo sem relógios, sem fronteiras, sem mapas. Um mundo onde o tempo não era uma linha reta, mas um círculo. Nossos ancestrais não liam o tempo em calendários, mas no balé das estações, no ciclo da lua, na migração dos animais. Eles não tinham reinos nem presidentes, tinham anciãos, contadores de histórias e símbolos pintados com sangue, argila e carvão. A história dos primeiros povos começa muito antes das pirâmides do Egito, muito antes de Roma ou da China antiga. Ela começa com grupos de caçadores-coletores vagando pelas savanas africanas há mais de 300 mil anos. E mesmo naquela época, já havia cultura, já havia linguagem, já havia arte. Você sabia que as pinturas rupestres mais antigas do mundo têm mais de 64 mil anos? Feitas com pigmentos naturais, em cavernas onde a escuridão guarda histórias que nunca foram ditas em voz alta. Esses povos não deixaram estátuas, deixaram símbolos. Símbolos que até hoje não conseguimos decifrar por completo, mas que dizem: nós estivemos aqui e éramos mais do que sobreviventes. A grande jornada humana. Muito antes da ideia de Brasil, Europa ou Ásia, a humanidade era uma só. E então, algo incrível aconteceu. Esses primeiros grupos começaram a se espalhar. Cruzaram desertos ardentes, glaciares congelantes, selvas onde o sol nunca toca o chão. Alguns atravessaram o Estreito de Bering, outros chegaram até a Oceania em canoas esculpidas à mão. E com cada passo, o ser humano se transformava. Na África, nasceu o ritmo do tambor. Na Ásia, surgiram os primeiros traços da cerâmica. Na América, ergueram-se cidades em meio à floresta, muito antes de Machu Picchu. E aqui está o detalhe que costuma ser esquecido. As tribos indígenas, dos Andes ao Xingu, dos Inuites aos aborígenes australianos, não são os povos primitivos, como costumam dizer. Eles são sobreviventes diretos dessas primeiras civilizações humanas. Eles carregam o DNA cultural dos que vieram antes da história. São o elo vivo com os primeiros passos da humanidade, o que esquecemos para sermos modernos. Com o tempo, surgiram as cidades, depois os reinos, depois os impérios, e com cada pedra empilhada, parece que fomos soterrando algo essencial. Na busca por dominar a natureza, esquecemos que já fomos parte dela. Na pressa de crescer, apagamos os mitos, os ritos, os ciclos, e esquecemos de olhar para trás. Enquanto hoje discutimos inteligência artificial, esses povos já praticavam inteligência natural há milênios. Sabiam exatamente quando plantar e colher sem um calendário. Sabiam como curar doenças com folhas que a ciência moderna levou séculos para estudar. Sabiam contar o tempo pelas estrelas, sem nunca terem pisado em uma escola. E não faziam isso para acumular poder. Faziam para sobreviver, em equilíbrio. A tentativa de silenciar os ancestrais. Com a chegada dos colonizadores, a voz desses povos começou a ser silenciada. Línguas inteiras foram perdidas, deuses foram proibidos, sabedorias foram chamadas de feitiçaria, e o mundo, que antes era um círculo, foi achatado em uma linha de progresso que não para. Mas há uma resistência.
Em cada canto, em cada reza dita em uma língua ancestral, os primeiros povos continuam existindo. Mesmo quando querem apagá-los dos mapas, eles permanecem nos rios, nas florestas, no sopro do vento, redescobrindo o que sempre esteve aqui. A origem dos primeiros povos não está em livros. Está na memória das montanhas, nos cantos dos pajés, nas pinturas que resistem em cavernas escondidas. Eles não são apenas parte do passado, são a lembrança viva de que ser humano é mais do que tecnologia, fronteira ou lucro. Talvez lembrar dessas origens seja o que nos salva. Talvez escutar os primeiros povos seja a única forma de entender o futuro. Porque quem esquece de onde veio, não entende para onde está indo. E no fim, a chama que eles acenderam na escuridão dos tempos ainda arde em algum lugar dentro de nós. Obrigado por chegarem até aqui e comentem, inscrevam-se no canal e nos vemos além da fogueira.